Meus irmãos, a paz do Senhor, meu querido amigo, minha querida amiga, queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Nós estamos vivendo esse período, chamado aí de quarentena, em que há uma espécie de isolamento, Nós estamos nas nossas casas, evitando aí o contágio por esse coronavírus, mas nós podemos aí meditar na palavra de Deus, orar ao Senhor, estar juntos mais uma vez, queridos? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 7, que diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amados, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele sempre teve um ministério baseado em oração. Nós sabemos que os discípulos, na maioria das coisas que Jesus fazia, eles tinham facilidade em acompanhar. Você vai ver até um determinado período em que, antes mesmo de ser crucificado, Jesus já deu autoridade para eles expulsarem demônios, separou inclusive, além dos 12 apóstolos, ele separou cerca de 70 discípulos que fossem nas outras cidades de 2 em 2 e pudessem pregar a palavra, preparar o caminho para Jesus, e ele já tinha autoridade para expulsar demônios, para operar milagres, para curar enfermos. Mas é interessante que os discípulos acompanhavam Jesus em vários aspectos. Em várias coisas eles não tinham dificuldade de acompanhar Jesus. Mas tinha uma coisa que eles tinham uma dificuldade muito grande de acompanhar o Senhor, que era na oração. Você vai ver vários momentos ali no Novo Testamento, Jesus indo até, muitas vezes sozinho, para locais isolados orar. E você vai ver também ele indo muitas vezes até com os discípulos, mas quando chegava lá no local, só ele orava e eles ficavam apenas esperando ele. Não, é interessante porque não é de algo que se imagine assim que ele ia com os discípulos e ficava junto com eles orando. Não, eles iam para um local, Jesus orava e os discípulos ficavam esperando Jesus terminar de orar. Hoje isso para nós parece não fazer sentido nenhum, mas eles tinham uma dificuldade muito grande. Até porque chega um momento em que eles chegam para ele, depois de ver ele orar por horas, como ele fazia de costume, e ele disseram assim: Senhor, ensina a gente também a orar. Os discípulos de João, eles aprenderam com João Batista a orar. Os fariseus ensinam os discípulos deles também a orar. Ensina a gente. Jesus ensina o Pai Nosso, que não para que fosse uma oração para ser repetida, mas que fosse uma base dos assuntos que devem ser abordados numa oração. O Pai Nosso é isso. Ele tem a base do que deve ser abordado na oração. E isso eu gostaria de falar mais adiante em um vídeo, falar de uma forma mais específica sobre essa oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Mas eu gostaria de compartilhar com você esse texto, que Jesus, ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados, daqui entra uma relação entre obediência e oração. Muita gente pensa que a trajetória cristã, as vitórias na trajetória cristã, elas são definidas apenas pela oração. Não porque você tem que orar, que Deus responde, orar que Deus responde. Quando, na verdade, há uma relação perfeita, uma harmonia perfeita entre a palavra de Deus e a oração. E essas duas coisas não podem ser separadas. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiserdes, e vos será feito, vos será concedido. Ou seja, as minhas palavras permanecerem em você, os mandamentos do Senhor, a lei de Deus. E ele diz: pedireis o que quiserdes, oração. Lei e oração, obediência e súplica andam de mãos dadas e não podem ser separados.
É por isso, amados, que muitos têm dificuldade. Tem pessoas que oram muito, mas têm dificuldade em que as palavras de Cristo permaneçam nele. E outros até a palavra de Cristo permanece nele, mas ele tem dificuldade de orar. Então isso não pode acontecer. Nós temos que ter, a palavra do Senhor diz que nós temos que crescer no conhecimento e na graça. Tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Tem que ter um equilíbrio entre o conhecimento da palavra de Deus e a obediência, o guardar os mandamentos do Senhor e uma vida de oração. Jesus está dizendo que quando há este equilíbrio entre guardar os mandamentos dele e ter uma vida de oração, ele disse, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será concedido. Então nós temos uma garantia de que se nós permanecermos no Senhor e as palavras dele permanecerem em nós, é por isso que o diabo não quer que você obedeça. É por isso que o diabo não quer que você tenha uma vida de fidelidade com Deus. Porque ele sabe que quando você tiver esse posicionamento, essa firmeza com Deus, você poderá pedir do Senhor o que você quiser e será concedido. Amados, em outro momento, Jesus falando com os discípulos, ele disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele está te dizendo que quando você ama a Jesus, a manifestação disso, de você amar Jesus, é que você vai guardar os mandamentos dele. E quando você guardar os mandamentos dele, ele está te dando a garantia de que ele vai se manifestar na tua vida. Eu gostaria de orar com você baseado nesta palavra. Talvez você tenha pensado assim, poxa, Deus não tem se manifestado na minha vida. Poxa, tem coisas que eu estou pedindo para Deus e não estão se realizando. Então, amado, nós temos que rever os nossos conceitos, rever a nossa vida, examinar nós mesmos. Será que eu estou guardando? Será que eu permaneço em Cristo e as palavras dele permanecem em mim para que eu peça o que eu quero e me seja concedido? Vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, por estas pessoas que nos ouvem, pela minha vida também, Pai, nós te pedimos a tua manifestação em nossas vidas. Senhor, se há algo nos impedindo, se há algo, Senhor, nos bloqueando, algo que nós não estamos guardando, algo que nós não estamos concedendo, Pai, abrir o nosso coração para que a tua palavra permaneça em nós, meu Deus, que tu venhas a quebrar esse mal, quebrar esse impedimento e, meu Deus, estabelecer a tua palavra na nossa vida, estabelecer a nossa vida na tua presença e conceder que as nossas orações sejam respondidas. Responde este que me ouve agora, que pede libertação, cura pela sua família, que pede a salvação dos seus familiares. Meu Deus, entra com resposta e manifesta o teu poder, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Fique com Deus, querido. Não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal, comentar. Se você quer indicar algum tema, alguma coisa que você quer que a gente fale, coloque aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.